Os textos das Escrituras são como portais. São como portas que se abrem para o entendimento da eternidade. Os primeiros versículos de Gênesis são assim: um sopro antigo vindo do Bereshit, palavra hebraica que significa o princípio, mas não o princípio de todas as coisas, e sim o marco inicial da criação organizada deste mundo. Ao nos aproximarmos desse relato, nós somos convidados a contemplar o mistério da existência, que, ao contrário do que alguns pensam, não é fruto do acaso, mas um ato deliberado de amor e ordem, conduzido por um Deus que já existia muito antes do tempo que nós conhecemos. E para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, o relato de Gênesis não é um simples registro histórico ou uma fábula. Antes disto, é um símbolo vivo da jornada espiritual dos filhos de Deus. A narrativa sobre a terra também se aplica à alma. Do caos à ordem, das trevas à luz, do vazio à plenitude espiritual. E é com esta lente que nós vamos desvendar a profundidade destes versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O primeiro versículo de Gênesis inicia dizendo: no princípio, e aqui princípio é Bereshit, uma palavra que em hebraico não indica um começo absoluto do tempo ou da existência, mas marca o início de um propósito divino e de uma ordenação específica. Isso vai fazer sentido somente à luz da doutrina restaurada, pois nela aprendemos que a matéria é eterna. Ela sempre existiu e sempre existirá. Sendo assim, a criação descrita em Gênesis não foi uma criação a partir do nada. Foi a organização de elementos pré-existentes. Por isso, nós compreendemos que a Terra foi organizada a partir do caos, ou seja, de matéria sem forma e desordenada, porque a matéria jamais foi criada ou destruída, porque ela existe desde a eternidade e continuará a existir eternamente. Essa compreensão se apoia em Doutrina e Convênios 93, de 33 a 34, onde o Senhor revela que a matéria não pode ser criada nem destruída, pois sempre existiu. O princípio do qual Gênesis fala é, portanto, o início de um trabalho divino para dar forma, propósito e função ao mundo, conforme ele mesmo disse a Moisés. Mas não há outro Deus além de mim, e todas as coisas estão presentes comigo, pois eu as conheço todas. O Criador é chamado de Deus, o Elohim, conforme seja o texto hebraico. Curiosamente, Elohim é uma forma plural, usada aqui com verbo singular, um indício sutil da pluralidade de seres divinos envolvidos no ato criador. Joseph Smith ensinou que Elohim é o Pai eterno, que presidiu a criação realizada por meio de seu Filho, Jesus Cristo, ou Jeová, como é chamado no Antigo Testamento em sua condição pré-mortal. E mundos incontáveis criei, e também os criei para meu próprio intento, e criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito.
João também testificou deste papel criador de Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim, quando lemos que Deus criou, compreendemos que o Pai comandou e o Filho, junto aos que tinham a autoridade divina, executaram o plano primitivo. Este é um conceito lucidamente reforçado no livro de Abraão. E então o Senhor disse: desçamos. E eles desceram no princípio. E eles, isto é, os deuses, organizaram e formaram os céus e a terra. No versículo 1 de Gênesis 1, o verbo criou, ou barra, no hebraico, também guarda um significado especial. Diferente da ideia de criação ex nihilo, ou seja, do nada, barra implica moldar ou organizar, o que se encaixa com a doutrina restaurada de que Deus organizou a terra a partir de elementos eternos. Ora, o Senhor mostrara a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir. Quando o texto menciona que Deus criou os céus e a terra, está se referindo ao conjunto de tudo o que existe, tanto espiritual quanto físico. Em Moisés 1,35, o Senhor afirma: pois eis que há muitos mundos que pela palavra de meu poder passaram, e há muitos que agora permanecem e são inumeráveis para o homem. Mas todas as coisas são inumeráveis para mim, pois são minhas e eu conheço-as. O Salvador também nos ensinou que há muitas moradas na casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, o céu e a terra não se restringem à esfera mortal que vemos, mas abrangem múltiplos reinos e glórias, como aprendemos em Doutrina e Convênios 76. Cada qual preparado de acordo com a fidelidade de seus habitantes. Quando o texto avança dizendo que a terra era sem forma e vazia, revela o estado inicial de desordem e desolação. Um espaço inóspito, ainda não moldado. O livro de Moisés complementa: e a terra era sem forma e vazia, e eu fiz com que as trevas cobrissem a face do abismo. Essa condição de caos inicial se assemelha à condição espiritual do homem natural, que vive desordenado e confuso, sem a luz do Evangelho. Pois, como Paulo ensinou, Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O versículo 2 de Gênesis 1 continua dizendo que havia trevas sobre a face do abismo. E aqui o termo hebraico é teon, que foi traduzido para o português como abismo, descrevendo um mar profundo, um símbolo do caos e da ausência de forma. Essas trevas representam não apenas a ausência de luz física, mas a ausência da revelação de Deus. Pois toda a escuridão espiritual é dissipada quando nos voltamos para Cristo, a verdadeira luz do mundo. Por isso Cristo nos diz: eu sou a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Por fim, o versículo 2 de Gênesis 1 finaliza dizendo: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para falar desta movimentação do Espírito de Deus,
a Escritura utilizou a palavra hebraica merashephet, que sugere um movimento vibrante e cuidadoso, como de uma ave que incuba seus ovos. O Espírito de Deus, portanto, não estava inerte, ele estava ativo, preparando o caos para receber a ordem, a luz e a vida. Esse Espírito é o mesmo que nos santifica, que nos ilumina e nos guia. E o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo. E novamente o Senhor declara: esta é a luz de Cristo, que dá vida a todas as coisas, que é a lei pela qual todas as coisas são governadas. Assim como o Espírito preparava a criação do mundo, ele hoje prepara nossos corações para receber luz, verdade e entendimento. Porque se estiverdes preparados, não temereis. Do mesmo modo que o mundo foi organizado em etapas, a nossa santificação ocorre gradualmente. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito. E assim como os deuses cooperaram na criação, nós somos chamados a cooperar na obra de Deus, participando de seu grande propósito. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. O mesmo Deus que organizou o caos primordial continua a organizar mundos e corações. Pela ação do Espírito e da luz de Cristo, ele transforma o que era informe e vazio em algo cheio de propósito, luz e verdade. Como Paulo ensinou. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o próprio Cristo confirma: eu sou a luz e a vida do mundo. Sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Que deixemos, meu irmão, o Espírito pairar sobre nosso íntimo e transformar nosso abismo interior em um jardim de luz onde Deus possa habitar. E você já sabe, né? Se ainda não tiver inscrito no canal, se inscreva, compartilha o link deste vídeo, deixe o seu gostei e convida mais pessoas para se inscrever, porque para nós é o reino de Deus ou nada. Este primeiro vídeo, meu irmão, ele é o início de um estudo que nós faremos do livro de Gênesis, tá? Então eu te convido a estar comigo aqui no próximo vídeo, que nós vamos dar continuidade a esse estudo de Gênesis. Eu te aguardo, tá? Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus, meu irmão.